Pouca gente percebe isso, mas a Bíblia costuma ser mal compreendida, justamente por quem nunca teve tempo de olhar para ela com calma. Muita gente acha que é um livro antigo, complicado ou cheio de regras, quando na verdade ela fala das perguntas que todo ser humano já se fez em silêncio. Perguntas sobre sentido, dor, erro, perdão e esperança. E talvez o mais curioso seja isso. A Bíblia não começa dizendo o que você precisa mudar. Ela começa explicando por que o mundo e a gente são do jeito que são. Existe uma ideia bem comum de que entender a Bíblia exige estudo profundo, muito tempo ou conhecimento religioso. Mas a verdade é quase o oposto. Quando você enxerga a Bíblia como uma única história, tudo se encaixa. Ela deixa de ser um monte de textos soltos e passa a fazer sentido como uma jornada contínua, do começo ao fim. Em poucos minutos, dá para entender o fio que liga criação, queda e redenção. E por que essa história atravessou séculos sem perder força? Talvez você esteja aqui por curiosidade, talvez por fé, ou talvez só porque sente que falta algo difícil de explicar. A Bíblia é um conjunto de histórias que se conectam, mesmo tendo sido escritas em tempos diferentes, por pessoas diferentes. É como ouvir vários relatos de uma mesma jornada, cada um acrescentando um pedaço importante. Quando você entende isso, a leitura deixa de ser confusa e começa a fazer sentido. Outra coisa que quase ninguém explica direito é que a Bíblia não é apenas religião. Ela fala de gente de verdade, com erros, dúvidas, medos e escolhas difíceis, exatamente como a gente. Tem histórias de quem acertou, de quem falhou feio e de quem precisou recomeçar do zero. Por isso, tanta gente se reconhece nela, mesmo séculos depois. A Bíblia não tenta esconder as falhas humanas, pelo contrário, ela escancara tudo para mostrar que ainda assim existe caminho. E talvez o ponto mais surpreendente seja esse. A Bíblia não começa com regras, começa com um relacionamento. Antes de qualquer mandamento, existe proximidade, cuidado e intenção de caminhar junto. Isso muda completamente a forma como a gente escuta essa história. Por quê? Se tudo começa com relação e não com cobrança, então o início de tudo precisa ser entendido com calma. E é exatamente aí que a história nos leva, para o momento em que tudo foi criado. A Bíblia começa mostrando um mundo que nasce do cuidado, não do acaso. Antes de qualquer barulho, confusão ou pressa, existe ordem. A luz surge, os céus se estendem, a terra encontra seu lugar e a vida começa a pulsar com propósito. Nada é jogado ali sem sentido. É como quando alguém prepara a casa com calma, antes de receber uma visita importante. Tudo é feito pensando em quem vai chegar. Quando a Bíblia fala da criação do homem e da mulher, o tom muda um pouco. Fica mais próximo, mais íntimo. O ser humano não é tratado como mais um elemento da paisagem, mas como alguém que faz parte da conversa. Existe intenção, proximidade e valor. A ideia não é apenas existir, mas caminhar junto, como em um relacionamento saudável, onde não basta estar no mesmo espaço, é preciso presença, troca e confiança. Esse começo revela algo essencial. O mundo foi criado com beleza, ordem e propósito, e o ser humano foi pensado para viver em conexão. Nada de medo, nada de vergonha, nada de distância. Só que quem já viveu algo bom sabe. Às vezes, basta uma escolha mal feita para tudo mudar. E é justamente nesse ponto que a história dá uma virada silenciosa, preparando o terreno para o próximo capítulo. A Bíblia mostra que a ruptura não começa com algo grandioso, mas com uma escolha simples, uma voz diferente, uma dúvida plantada, um desejo de ir além do limite. Não foi falta de informação, foi decisão. Quem já quebrou um combinado importante sabe como funciona. Primeiro vem a curiosidade, depois a justificativa. E quando se percebe, algo precioso já foi perdido. As consequências aparecem rápido: vergonha, medo e a sensação de precisar se esconder. E essa continuidade vai ficar ainda mais evidente quando as escolhas humanas começam a se multiplicar fora do jardim.
Logo no início da caminhada humana, a Bíblia mostra como o coração pode se perder rápido. Caim não erra por falta de aviso, mas por não lidar com aquilo que cresce dentro dele. Inveja não tratada vira raiva, e raiva vira violência. É um retrato duro, mas honesto, de como pequenas emoções mal resolvidas podem gerar grandes tragédias. Com o tempo, a maldade se espalha, e a Bíblia apresenta Noé como alguém que escolhe andar na contramão. Enquanto o mundo afunda no caos, ele constrói algo que ninguém entende. O dilúvio aparece como juízo, mas também como recomeço. Às vezes, para preservar a vida, é preciso interromper um ciclo inteiro. Depois, vem Babel, pessoas unidas, mas movidas pelo orgulho. A Bíblia mostra que nem toda união é saudável quando o centro é o ego. A confusão das línguas não é castigo aleatório, é limite. E quando tudo parece fragmentado demais, a história muda de foco. Agora para uma promessa. A Bíblia muda o cenário e foca em um homem comum, Abraão. Não há espetáculo, apenas um chamado e uma promessa. Sair sem mapa, confiar sem garantias. Quem já tomou uma decisão importante sem ter tudo sob controle, entende o peso disso. A fé aqui não é discurso, é movimento. A promessa continua com Isaac, mas ganha profundidade com José. Traído pelos irmãos, vendido, esquecido. A Bíblia não romantiza o sofrimento, mas mostra como escolhas corretas em ambientes errados ainda produzem frutos. José transforma dor em maturidade e vingança em perdão. Aos poucos, essa família cresce e se torna um povo. A Bíblia deixa claro que o plano avança mesmo quando o caminho parece estranho. Só que crescimento sem cuidado vira prisão, e é assim que a história chega ao Egito. O povo que cresce acaba escravizado. A Bíblia mostra um clamor coletivo daqueles que não têm mais força para fingir que está tudo bem. Deus responde levantando Moisés, alguém cheio de falhas, inseguranças e resistência. Um lembrete claro de que libertadores não precisam ser perfeitos. As pragas, o confronto com Faraó e a abertura do Mar Vermelho mostram que a Bíblia não fala apenas de fé interior, mas de intervenção real. A libertação acontece, mas logo vem o deserto. Porque sair da escravidão é rápido, aprender a viver livre leva tempo. No deserto, surgem os mandamentos. A Bíblia apresenta a lei não como prisão, mas como direção. Liberdade sem orientação vira caos. Ainda assim, o povo oscila, e a história segue para uma terra prometida que ainda exigirá escolhas. Com Josué, a terra é conquistada, e a Bíblia mostra que promessas se cumprem passo a passo. Depois vem Davi, improvável, pequeno, mas confiante. A vitória contra Golias não é sobre força, é sobre onde se coloca a confiança quando tudo parece maior que você. Salomão começa bem, com sabedoria, mas se perde aos poucos. A Bíblia é direta ao mostrar que nem sucesso, nem inteligência garantem fidelidade. O coração se divide, o povo se afasta, e os profetas surgem como vozes incômodas que quase ninguém quer ouvir. O resultado é o exílio. Jerusalém cai. Tudo parece perdido. Mas a Bíblia insiste em mostrar que mesmo longe, mesmo quebrado, o plano não foi cancelado. É justamente no silêncio e na espera que algo novo começa a se desenhar. A Bíblia aponta por séculos para esse momento. O Messias não nasce em palácio, nasce simples. Vive perto das pessoas, toca feridas reais, fala de amor de um jeito desconfortável. Não promete facilidades, promete transformação. A cruz chega como choque, traição, dor e injustiça. Mas a Bíblia mostra algo diferente, perdão em meio ao sofrimento. A morte parece final, mas não é. A ressurreição muda tudo. O que parecia derrota vira vitória. Com Jesus, a história ganha sentido completo. Mas ainda resta uma pergunta. Para onde tudo isso aponta? A resposta aparece no último livro. A Bíblia termina com visões fortes, mas a mensagem central é clara. O mal não vence. A injustiça não tem a última palavra. Há juízo, sim, mas há restauração.
A nova criação surge como promessa de um mundo sem dor, sem morte e sem separação. A Bíblia fecha o ciclo iniciado no jardim, agora restaurado. O fim não é destruição, é recomeço. E com isso, a história se completa, preparando o coração para entender o que tudo isso significa na prática. Depois de caminhar por toda essa história, a pergunta que fica não é o quanto você entendeu, mas o que você vai fazer com isso. A Bíblia não foi escrita para ficar apenas na memória, mas para provocar escolhas, mudanças de rota e novos começos. Se essa história mostrou algo, é que ninguém precisa estar com a vida resolvida para começar. O ponto de partida sempre foi a disposição de ouvir e dar o próximo passo. Talvez você tenha se identificado com a criação, com a queda, com a espera ou com o recomeço. Então vale se perguntar: onde você está agora nessa história? O que precisa ser reconstruído? O que precisa ser deixado para trás? E o que você pode começar a fazer diferente ainda hoje? Às vezes a aplicação não é grandiosa, mas simples. Separar um tempo de silêncio, ler um trecho da Bíblia com calma ou escolher agir com mais perdão onde antes havia peso. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe isso passar como mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue caminhando com a gente por essa jornada. Aqui, a ideia não é pressa, é profundidade. E essa história ainda tem muito a revelar.